Olá, estamos aqui direto, dos estúdios, mais novos estúdios aqui do Grupo Fergon, para o primeiro podcast, de 2021, o podcast Urbanismo Inteligente, aqui do Grupo Fergon. Primeiramente, gostaria de agradecer a todos vocês que estão vendo esse conteúdo, que participam com a gente nas nossas redes sociais. Não esquece de compartilhar, para as pessoas que vocês acreditam que precisam saber um pouco mais sobre construção civil, sobre cidades inteligentes. Nós estamos no Facebook, no Instagram, no YouTube e também no Spotify, que é aqui o canal principal do podcast do Grupo Fergon. Beleza? Gostaria de agradecer a Danilo, mais uma vez aqui com a gente, para falar sobre um tema maravilhoso, que é tecnologia e construção, tudo combina aí com o Grupo Fergon. Não é não, Danilo? É isso aí, Laís. Feliz aí, participar mais uma vez aí do podcast Urbanismo Inteligente, com um tema que é muito pertinente, Exato. Pelo que a gente tem feito aí no desenvolvimento dos nossos projetos. Inclusive, essa semana postamos, uma parte aí sobre coordenação de projetos com o implemento do tema que nós vamos trabalhar aqui, que é a tecnologia BIM. Exatamente. Hoje a gente vai falar sobre BIM, E é algo bem novo aqui na nossa região. Não tenho tantas informações assim sobre quem trabalha, mas eu sei que o Grupo Fergon utiliza dessa tecnologia. E para começar, eu gostaria de saber de você, Danilo, de uma maneira geral aí, para quem não entende, até para eu, que trabalho mais na parte de marketing, assim, não tem tanta informação sobre projetos. Então, fala pra gente, de maneira geral, o que é o BIM? Olá, Laís, o BIM é uma sigla inglesa que significa modelagem de informações da construção. Essa plataforma, eu acho que talvez o termo mais adequado seria plataforma, que a gente utiliza, a tecnologia BIM, ela ressignifica como são desenvolvidos os projetos de engenharia e arquitetura. Os projetos até então, com a implementação de softwares, eles são projetos desenhados de uma maneira bidimensional, seguindo as normas técnicas internacionais de desenho e cada especificidade que cada país tem de desenho técnico, onde você tem uma visão de um plano cartesiano, de uma coordenada X e Y, onde os desenhos eles têm uma visão bidimensional, ou seja, duas dimensões, seguindo coordenadas do plano cartesiano, e inseridas ali o desenho geométrico. A partir do BIM, como ela é a modelagem de informações, a forma do desenho do esquadro, da régua-T, os mais antigos aí, ou o desenho do AutoCAD tradicional aí nas coordenadas, ele se ressignifica. Hoje já se implementa informações, dentro da informação, dentro da plataforma são inseridas informações, dados, e esses dados são gerados um volume, É o que a gente trata no BIM como um modelo, É como se você digitasse informações a partir de determinada parede, piso, e aquelas informações fossem geradas automaticamente aquele modelo, que seria o modelo, exemplo, de uma edificação. Então, não tem mais aquele desenho geométrico, são inseridos dados através de uma plataforma que vai gerando um modelo. E essa plataforma, acredito que seja uma plataforma colaborativa, no caso de alguns profissionais que trabalham na parte de construção civil e projetos, certo? O conceito do BIM, ele é bem amplo, a plataforma, a sigla exemplifica isso, a modelagem de informações, inserção de informações, aquilo gera um modelo, um desenho, um volume, enfim, de uma edificação ou outro tipo de projeto. Mas, sem dúvida, quando a gente pensa em tecnologia BIM na plataforma da utilização, ele essencialmente é um trabalho colaborativo, onde, se a gente gera um mesmo modelo, a gente não mais gera um projeto arquitetônico que passa para um outro projetista fazer o projeto estrutural, outro projeto de instalações elétricas, hidrossanitárias, enfim, os demais projetos complementares. É meio que as informações são todas inseridas dentro de um mesmo modelo. É como se fosse aí um Dropbox,
ou um arquivo onde todo mundo vai alterando e editando um mesmo modelo, vai só qualificando um mesmo modelo. Então, a gente tem a visualização... Eu acho que eu consigo talvez fazer uma analogia aí como o Google Docs, né? Você coloca, por exemplo, no Word lá e compartilha com outras pessoas o documento e vai fazendo essas modificações e alterações. Mas, se a gente for imaginar um texto, é como se fosse um texto onde 6, 7 pessoas tivessem acesso ao mesmo texto e cada um fosse qualificando com informações, cada um com uma função. Né? Exemplo, o projetista da arquitetura, o da instalação elétrica, do projeto estrutural e por aí vai. Um mesmo modelo. Então, o que isso traz para a gente de vantagem? É que a gente consegue qualificar o nosso projeto, inserindo todas as informações, melhorando a nossa comunicação. Né? Perfeito. Eu até brinco que o projeto ele é a principal ferramenta de comunicação da obra. Né? O projeto é o que a obra precisa ler, entender e executar. Então, a principal ferramenta de comunicação é o projeto. É onde vão passar as informações que são ali executadas. E, inicialmente, a possibilidade de você trabalhar isso colaborativamente, a gente consegue inserir nesses diversos projetos e perceber as possibilidades de interferência. Exemplo, o projetista de instalação hidrossanitário, ele não precisa, como no passado, exigir ou perguntar onde vão passar os pilares, as vigas, os elementos estruturais da arquitetura, se ele pode passar um tubo ali ou não. Por quê? Porque o projeto ele já está lá, todo distribuído. Entendi. Onde passa a parte elétrica, onde passa a estrutura. Então, assim, a gente consegue antever as possibilidades, né, da gente colocar soluções da obra, né, de modificar e esse projeto já ir de uma forma mais completa para a obra. Perfeito. Então, os profissionais envolvidos nessa parte, né, da plataforma seriam engenheiros, arquitetos? Sim, uma plataforma, né, a tecnologia BIM utiliza de uma plataforma, sobretudo para projetos de engenharia e arquitetura. Perfeito. Ô Danilo, e existe alguma barreira de implementação de projetos em BIM aqui na nossa região? Até em relação, talvez, a profissionais, né, que não têm capacidade técnica, talvez, suficiente para poder interagir com essa plataforma. Não sei se as faculdades já formam as pessoas, os profissionais, para trabalhar com essa ferramenta. Fala um pouco para a gente sobre isso. Olá, isso. Hoje eu recebi um currículo de um profissional de engenharia que estuda no Instituto Federal, né? E ele está no 5º período e colocou entre as suas qualificações que já usa um software que chama Revit, que já é um software que utiliza, né, da tecnologia BIM. Uhum. Então, há essa transição, né? Hoje é um momento de transição, né, onde já se utiliza nas instituições, nas faculdades, o implemento da tecnologia BIM, né? Eu vivi a transição do desenho técnico à mão para o desenho digitalizado, na minha formação. Né? Perfeito. E hoje existe a modificação do desenho digitalizado bidimensional, como eu citei o exemplo do AutoCAD, para a utilização da plataforma BIM. No entanto, uma coisa é a boa utilização de um software. Outra coisa é o total entendimento e aplicação dessa tecnologia BIM, né, a plataforma. Porque essa plataforma, ela detém na verdade, ela exige que o profissional detenha conhecimentos de construção ou mesmo daquele projeto que ele está elaborando de uma forma mais profunda, né? Quando ele vai fazer uma parede, ele não só faz uma simbologia de uma linha que representa a parede. Ele precisa criar o que a gente chama no Revit, que é um software BIM, uma família, né? A gente trata esse termo de família, que na verdade é uma parametrização de um elemento parede, onde a gente precisa especificar que um tijolo ele tem 11,5 centímetros de espessura, ele tem 19 centímetros de largura, de altura e 24 centímetros, por exemplo, de largura, né, de comprimento. A gente precisa colocar todas as dimensões, eu preciso qualificar a composição de materiais desse material, desse elemento tijolo, eu preciso especificar que, de repente, essa parede ela vai ter internamente
meio centímetro ou 1 centímetro de gesso, e na parte externa meio centímetro de chapisco e 2 centímetros de argamassa, de reboco e areia, com tal constituição. Ou seja, o profissional que faz esse projeto, ele tem que ter esse conhecimento completo do que vai ser elaborado. Não é mais 2 linhas de desenho com 15 centímetros, que na escala reduzida significa uma parede. Não. Então, pensando nesse critério aí que você falou da utilização do software, que você coloca os custos. Então, quando o projeto fica pronto, você sai com o custo também todinho da obra pronto para entregar para o cliente, no caso. Então, o ideal, com todos os implementos de informações, a gente tem, por exemplo, ferramentas que são tabelas, são orçamentos, né, que já se compõem para a gente ter os custos estimados de uma obra, né? Mas ainda naquele tema, a dificuldade ou barreira, né, de implementação, eu vejo da seguinte maneira, de uma forma bem realista, assim. Eu vejo profissionais novos com pouco conhecimento sobre construção, da elaboração de projetos, né? E profissionais antigos com bastante conhecimento sobre a profissão e pouquíssimo conhecimento sobre os softwares. E como a plataforma ela é colaborativa, como nós bem dizemos aqui nas perguntas anteriores, então você hoje está com profissionais que são bons de software e com pouco conhecimento na prática da construção, e profissionais que têm conhecimento na prática e não utilizam dos softwares. Essa é a principal barreira. Perfeito. Porque se a gente trabalha de uma maneira, né, se o trabalho colaborativo é um potencial. Então, a gente hoje, para gerar um orçamento através da plataforma BIM, que ele já é vinculado, é como se fosse, se a gente pensasse a grosso modo um Excel, que você já tem fórmulas vinculadas, só que a gente tem outras situações também para analisar, né? A gente precisa entender que o orçamento, ele detém de critérios de orçamento, né? Se a gente pensar que a gente tem metro quadrado de parede, e ele já tem ali facilmente a informação de tantos metros quadrados de parede, mas eu vou dar um exemplo para você. Eu tenho reboco de teto numa laje e reboco numa parede. Você acha que o reboco de teto, para o cara rebocar o teto, ele tem a mesma facilidade, ele gasta o mesmo tempo dentro de 1 metro quadrado que o reboco de uma parede? Acredito que não. Exato. Então, a gente precisa interpretar os dados, né? E o Revit ainda está se aprimorando. Existem templates, né? De profissionais mais experientes com orçamento, né? Engenheiros orçamentistas que têm, né, alguns critérios de orçamento, usando tabelas como a TCPO da PINE, né? E outros critérios de orçamento aí. Mas, assim, eu ainda acho que precisa se evoluir mais, tá? Nessa parte aí. Entendi. E em relação ao custo de projeto, hoje o projeto ele desenvolvido em BIM, ele sai mais caro ou, de certa forma, ele tem um custo-benefício melhor do que os projetos desenvolvidos em métodos tradicionais, em AutoCAD, em outras ferramentas? Então, Laís, assim, utilizar a plataforma BIM para acelerar o desempenho de desenhos é de uma forma equivocada, né? Eu acredito que é mais difícil porque você precisa de mais informações. O software te exige, assim como o exemplo da parede, imagina isso aí, em todos os sistemas a gente tem que qualificar, né? Em cada conexão, cada tubulação, a gente não faz só uma linha e um desenho em 90 graus para entender que é um tubo e um joelho, não. Você precisa ter a informação e a visualização de que é uma peça hidrossanitária, né? E a tubulação, enfim, como exemplo, né? Perfeito. Então, eu acredito que você depende de mais tempo, sem dúvida, né? Até porque no início você vai ter que desenvolver várias famílias, né? Para criar as parametrizações. Mas o que é interessante? Eu faço esse exercício aqui dentro da nossa conversa. Essa conversa é muito boa. De uma forma geral, a gente imagina que os países orientais, que são bem desenvolvidos na construção civil, como a China e o Japão, eles constroem de uma forma muito rápida, né? Na internet, a gente vê obras aí sendo com aqueles prédios da China construídos em 48 horas. Tem um monte de
Coisa que não é bem assim não, né? Parece o lado oscilar, né? Não é bem assim, a história não é toda contada. Mas, de fato, eles são muito rápidos na execução. Né? Eles têm muita coisa pré-moldada, muita coisa que facilita a execução, muita montagem, né? E tal. Até o 3D talvez tenha chegado mais forte nesses países, né? Não sei. Mas o grande diferencial é porque o projeto, ele, além de ser muito revisado, leva-se muito tempo para projetar nesses países. Entendi. A execução é rápida, mas o projeto ele é mais lento, porque ele é muito revisado. É um projeto que não tem erro de execução. Ele é previsto todas as situações de uma forma a antever as possibilidades de interferência e de erro. Essa é a grande diferença. E eu brinco que na China se projeta em 2 anos para executar em 2 dias. Aqui no Brasil, se projeta em 2 dias para executar em 2 anos. E a gente tem na Europa e Estados Unidos mais ou menos o meio do caminho. Então, nesse sentido, o risco técnico de um projeto feito em BIM, ele é bem mais baixo, no caso. Sem dúvida. Porque o BIM, você tem a visualização global, né, da estrutura. Você consegue avaliar, inclusive, o desempenho, né? Que hoje é uma exigência da NBR 15.575, que é a norma de desempenho. E dificilmente você consegue fazer isso aí nos antigos softwares, né? Aliás, você não tem um plugin ou um software que consegue avaliar a incidência de conforto térmico, antropodinâmico, enfim, nos projetos de forma como era feito no passado aí. Já tem alguns países, assim, que você saiba, que já exigem que todos os projetos sejam feitos em BIM? Eu não tenho a informação se um país, de uma forma global, existe essa exigência, né? Eu vou dar um exemplo aqui no Brasil, nesse momento. Eu tenho a informação que os institutos federais, nos seus setores de elaboração de projetos, eles já elaboram os projetos todos em BIM. E as contratações também de terceirização de projetos, inclusive nós prestamos serviço, inclusive para o IF, os institutos federais aí, eles já têm a exigência de que as empresas prestadoras de serviços desenvolvam os projetos através da plataforma BIM. Né? Isso é uma coisa muito boa. Perfeito. Né? Porque já existe essa exigência, isso é meio que já seleciona, né, as empresas a uma qualificação melhor, né? Porque aí você tende a ter um nível de eficiência de obra melhor. Nós estamos falando de gasto do dinheiro público de uma forma racional. A gente sabe que, vamos pegar os projetos da Copa, por exemplo, todos os projetos superaram os orçamentos iniciais. Todos os estádios feitos na Copa, eles superaram, tiveram os aditivos, inclusive superior a 25%, o que é ilegal, né? Mas eles estouraram os limites previstos através de um orçamento. Perfeito. E no BIM, se a gente for pensar de uma forma bem qualificada, a gente tende a ter um destino e um gasto melhor do dinheiro público, né? Eu acho que para o Tribunal de Contas da União, por exemplo, é uma coisa muito legal, se a gente for pensar, né, de uma forma assim. O Instituto Federal é um exemplo. Não é um país, mas algumas instituições já tendem, e isso é um caminho sem volta, viu, Laís? Perfeito. Pegando um pouco disso aí que você está falando, qual que é a média, assim, uma média percentual do que o BIM pode economizar numa obra, né? Um projeto em BIM pode trazer economia dentro de uma obra. Eu já eu tive uma aula numa especialização de BIM, onde se fazia uma análise, né, entre um aeroporto feito na cidade de Frankfurt, na Alemanha, e um aeroporto feito em Istambul. Certo. Em Istambul, no método tradicional, né, de projeto, e em Frankfurt com a plataforma BIM. Com a plataforma BIM. E a gente tem, assim, aí tem um número, né, de retrabalhos pontuados em cada, e a gente vê que no BIM, assim, acho que, se eu não me engano, é coisa de 30 e poucos atividades com retrabalho, e na outra mais de 600. Nossa. Então, eu não tenho um número percentual, é muito relativo. De cada obra também. Né? De cada sistema construtivo e produtivo também. Mas, de uma forma geral, pela discrepância da quantidade de retrabalho, a gente entende que é uma coisa muito cara. A construção civil, de uma forma tradicional, estima-se que 1/3 da obra é desperdício ou despesa. Nossa, bastante. É perda, na verdade, né? É perda ou desperdício. As perdas, elas podem ser reduzidas, nem totalmente evitadas, né? Exemplo, que você vai gastar
Você está num quarto, por exemplo, num ambiente igual esse, que a gente está colocando os pisos, a hora que chegar nesse último piso, eu tenho que pegar um piso inteiro e colocar um pedaço. Isso é uma perda, o restante é perda. Beleza. Mas eu posso minimizar no projeto, talvez para que tenha tamanhos que vão gastar a quantidade exata de piso. Perfeito. Os módulos. Então, assim, a gente pode reduzir a perda e eliminar o desperdício. O desperdício, sim, ele pode ser eliminado. Eu acho que a construção civil se discute muito a margem, né? A margem de contribuição, o famoso lucro, né? E se discute muito. A briga é muito nisso. E eu vejo que um terço da obra, se perda ou desperdício, é muito alto. Dependendo do valor do investimento da obra, um terço é muita coisa. Qualquer nível de investimento, um terço é muito alto. Se a gente conseguir reduzir esse terço pela metade, eu te falo que esse percentual ele é superior à margem estimada de contribuição da obra. Então, já é uma coisa interessante. Entendi. E a plataforma BIM, você tem a possibilidade de visualizar todas as atividades e as interferências antes e reduzir isso de uma forma excepcional. Então, essa é uma grande vantagem que a gente tem que aplicar. E, aliás, a gente já aplica, né, nas nossas obras. Legal. Puxando um pouco também desse tema, né, que é a questão do desperdício, em relação à arquitetura sustentável, como que o BIM pode contribuir, né, para esse tipo de obra e para ajudar cada vez mais aí na sustentabilidade? A gente consegue, através do BIM, uma coisa muito interessante, que é simular o desempenho dos sistemas, né? Simular a estrutura, o conforto térmico dos ambientes, né? A questão das iluminações e tal. Isso é muito interessante. E a gente consegue fazer uma análise, que é uma análise que a gente trata como o ciclo de vida dos materiais. Quando a gente pensa em sustentabilidade, muitas das vezes a gente precisa entender a fundo, né, o que é sustentabilidade, né? Perfeito. E quando, por exemplo, a gente tem umas telhas, esses dias eu vi numa loja ali umas telhas com material reciclado, aquelas Tetra Pak de caixinha e um monte de coisa. Aí tem lá, telha ecológica. Vamos lá. Aquela telha, ela é um material beneficiado através da constituição desses materiais reciclados, é aplicada uma resina polimérica nela, aquilo passa por um material ou por um processo industrial e, obviamente, por um processo industrial de queima é liberado neurotoxinas, né? E a gente está falando no interior de São Paulo. E para esse material vir para cá, ele vem através de transporte. Exato. De uma área que você conhece bem, que é logística. E a gente... Você já conseguiu entender, né? Entendi. Então, a gente analisa o ciclo de vida dos materiais. Quando a gente analisa, de repente, a gente vai entender que esse material não necessariamente é sustentável. Ou não 100%, né, sustentável. Parte dele não é nada tudo sustentável. que ele contribui negativamente para o meio ambiente. Perfeito. E talvez a gente vai entender que uma telha produzida aqui na cidade, que nós temos ótimas cerâmicas e o barro que é produzido ali, de repente, é um material que ele é sustentável, né? Então, a sustentabilidade ela tem um conceito mais amplo quando a gente pensa em arquitetura sustentável, né? E, então, além dos materiais, a gente conseguir entender a eficiência mecânica desses materiais, né? E as suas propriedades também químicas e tudo, a gente consegue, dentro do BIM, ter um controle maior, né? Eu acho que ele pode contribuir na arquitetura sustentável, na minha visão, porque é possível de você simular as eficiências desse projeto, né? A gente pode pensar num projeto, além dos materiais, como eu disse aqui, do ciclo de vida, pensar também nas soluções dos projetos, que é a questão de cruzar ventilações, né? Obras com conforto térmico melhor, com pé direito maior. Perfeito. Então, a gente consegue simular. A grande diferença é essa. No método antigo de projeto, vai o know-how e a vivência. Perfeito. Como técnicas, né? E, obviamente, o que estão na literatura e nas especialidades, né, de cada profissional. Mas no BIM, além disso, a gente consegue simular. Vou dar um exemplo. Nós estamos fazendo um grande empreendimento, você sabe bem, o nosso loteamento, né? E a gente simulou os sistemas de drenagem pluvial, né? Os sistemas considerando a cheia máxima que o rio teve lá próximo, né? Perfeito. Em 2004, a gente colocou a cota do projeto 2,5 metros acima do máximo onde o rio já chegou. A gente simulou os sistemas de drenagem, que foi uma exigência do órgão ambiental de licenciamento. A gente entregou isso
e simulou todos os sistemas, trabalhando de uma forma harmônica. Então, assim, sem o BIM, dificilmente a gente conseguiria fazer isso. E interessante é que isso passa uma segurança muito grande, né, para as pessoas que forem fazer os investimentos aí dentro desse projeto, da gente estar trabalhando com 2 metros acima do recomendado, né? Isso é muito legal. Sem dúvida. Puxando também de novo, né, um pouco sobre esse assunto, os projetos todos hoje, né, para quem não sabe, o Grupo Fergoni tem vários serviços e produtos, todos no segmento de construção civil e urbanismo. Um deles é o projeto de construções, né? E dentro dos serviços de projeto hoje e construções que o Grupo Fergon faz, todos eles são em BIM? E quais são as vantagens, né, para as pessoas que vierem a fazer esses projetos com a gente? Então, hoje nós desenvolvemos os projetos. Hoje a gente tem uma equipe que desenvolve todos os projetos, né? Além do projeto principal, que é o projeto arquitetônico, a gente desenvolve os projetos complementares também. E essa foi uma solução que talvez até para responder quando você me disse as principais barreiras que a gente encontra, que a gente qualificou a nossa equipe para que nós pudéssemos estar fazendo todos os projetos para a gente entregar excelência, né, nos nossos projetos. E isso não é puxando sardinha, não, é porque a gente entende e se comprometeu enquanto empresa de buscar entregar o melhor, né? E hoje a gente faz, além do desenvolvimento dos projetos, uma coisa que é muito legal, Laís, que é a compatibilização dos projetos. A gente sincroniza, né, o termo engenharia sincronizada, a gente sincroniza todos os projetos, avalia as possíveis interferências, a gente faz a coordenação dos projetos, né? E que é uma coisa também legal. Então, assim, o projeto ele é passivo de verificação em vários estágios, né? É uma metodologia que a gente utiliza. Nos faz ser competitivo por elaborar todos os projetos, inclusive estamos no IF, aí, no Instituto Federal, fazendo projetos. Participamos de concorrências aí na Universidade Federal de Alfenas, por exemplo, convidados por trabalhar com tecnologia BIM. Estamos para participar também de um projeto grande também lá em Santa Catarina. Olha que né? legal. E a tecnologia remota, né, nos permite fazer esse trabalho. Nossa, no Sul, né? É um lugar que tem, assim, profissionais excelentes, como todo país, né? Mas lá é uma referência. Tanto em construção, eu estive lá no final do ano e vi que lá realmente é muito legal. Santa Catarina desenvolveu muito, né, nos últimos anos. E o Grupo Fergon competindo lá. E a gente, e a grande vantagem para quem a gente vai entregar todos os projetos, primeiro porque, além de ser uma exigência legal, uma exigência normativa, né, e dos órgãos e conselhos que fiscalizam as edificações e as obras, sincronizar esses projetos em BIM, certamente é uma melhor eficiência da construção e, sem dúvidas, uma obra com custo menor. Perfeito. Eu vou falar para você o que é um desabafo aqui, né? Teve profissional que cobrou, dentro de um projeto estrutural aqui na cidade, na faixa de R$250 a R$300 para elaborar um projeto estrutural de uma edificação, né? E o nosso orçamento estava maior, né? Umas 3 vezes esse valor. E esse cliente, né, e como eu estava acompanhando a execução, eu tive a possibilidade de ver que o cliente ele preferiu fazer esse projeto de uma forma, pela velocidade que o projeto foi feito, eu acredito que ele nem foi calculado, né? Não houve verificação de coeficiente alfa, de gama Z, para quem conhece estrutura aí, né? São os itens finais aí de verificação do projeto de estrutura. E assim, o que ele gastou a mais nas armaduras, nas ferragens, pagaria pelo menos 10 vezes o que foi o custo que nós orçamos para ele inicialmente. Nossa, né? 10 vezes a mais. Coisa. Então, assim, principalmente que aço está muito caro, então você imagina, né? Um insumo que subiu 65% do seu preço nos últimos 6 meses. Então, é um exemplo de que quando se vai investir em projetos, acho que a gente tem que ressignificar, sabe, Laís, essa ideia de... Igual, lembro bem do que eu falei do projeto feito na China e no Brasil. Desse projeto ser feito para ontem, em 2 dias. Não, o projeto tem que ser um projeto com tempo hábil, ter uma boa qualificação, porque você consegue submeter a ter um custo menor na obra, né? Você já projeta planejando a sua execução da obra. Você investe em um bom projeto para posteriormente você ter uma economia na sua obra. Sem dúvida. Perfeito.
Para finalizar, né, tem sempre uma pergunta assim que a gente gosta muito de spoiler, né? Para vocês que estão assistindo esse podcast, eu acho que um material em podcast ele é muito rico de informações, né? Eu sempre escuto podcast, assim, para a pessoa que ficou aqui até o final agora ouvindo a gente, ouvindo sobre BIM, a gente está com um projeto novo, né, Danilo? Né, sendo desenvolvido aí, chega lá para o marketing para a gente poder fazer a parte de comunicação, enfim. E eu queria saber de você se esse projeto novo aí que a gente vai lançar em breve foi feito em BIM? Então, o projeto de um loteamento, você está falando, né? Porque são muitos. É um que tem ali na barragem. Pois tal. é. É um morro, na verdade. Esse projeto ele não foi desenvolvido em BIM. Uhum. Né? Esse projeto ele foi desenvolvido na plataforma convencional e a gente hoje nós estamos meio que passando a limpo em BIM. Exatamente nesse momento. Está sendo passado a limpo. Então, vocês fizeram um projeto nas plataformas tradicionais e estão passando ele para o BIM. Exato. Perfeito. Porque a gente precisa lançar os sistemas, fazer todas as verificações, porque isso não foi feito. Entendi. Né? Então, assim, olha como o BIM é uma realidade. E quando a gente implementa uma tecnologia, a gente não consegue sair fora mais. Mesmo quando a gente pega um produto ou um projeto que foi feito sem a tipologia, né? A gente hoje já se habituou a meio que passar limpo, né? Trabalhar em forma de levantamento, assim como um outro projeto também que a gente está trabalhando. Perfeito. Né? Hoje nós somos 5 profissionais, 5 técnicos, né? Na empresa, e a gente divide em funções aí, e como nessa semana mesmo nós postamos aí, acho que um ponto alto da eficiência do projeto é o nosso alinhamento. Perfeito. Né? A gente tem um alinhamento que é um ponto-chave do nosso projeto, né? Da nossa metodologia de elaboração de projetos. Então, pessoal, como o Danilo falou, a gente postou, a gente tem o Bora Transformar, né? Que toda terça-feira a gente posta aí projetos e documentações de obra, não? Como que você fala? Documentação de obra mesmo, né? É que você fala muito de diário de obra, né? Eu não gosto muito desse termo, não, porque diário de obra, na minha época, era um documento de obra, né? Que você fiscalizava a obra, que fiscal do setup ia lá, então dá um documentação de obra. A gente faz algumas documentações de obra aí na terça-feira, que é o Bora Transformar. Tem alguns projetos em BIM, né? Que a gente já postou também em conteúdos anteriores. Muito obrigada, Danilo, mais uma vez, Obrigado, por estar aqui com a gente. Alguma consideração a mais que você quer deixar em relação ao BIM, tecnologias? A gente vai na sequência, né, Laís, cada vez mais falar sobre projetos, né, elaboração de projetos, projeto que é feito de uma forma, de outra, as vantagens de se fazer. E também, a gente... Hoje nós temos na empresa, além dos nossos técnicos, né, uma coisa que a gente vai cada vez melhor detalhar, nós temos consultores imobiliários que já entendem o processo da elaboração de projetos e o quanto isso qualifica num produto final, de uma edificação, ou de um terreno, ou de um chacreamento, ou de um loteamento, enfim. E isso que é muito legal, né? É o valor de se entregar um projeto qualificado, né? Os consultores já entendem que na escolha de um terreno, inicialmente precisa estar o técnico, que vai estar responsável pela elaboração da utilização daquele terreno. Esse terreno será utilizado para fins comerciais, residenciais, e ali precisa de um técnico. E um técnico que elabora um projeto BIM. Perfeito. Então, hoje nós temos uma equipe grande, multidisciplinar, que já consegue entender como essa metodologia qualifica os nossos produtos. Muito bom, muito obrigada aí mais uma vez, Danilo. Obrigada a você, né, que está aí consumindo esse conteúdo. Se você gostou, compartilha, dá um like, mande seu comentário. Se você também quer saber um pouco mais sobre BIM ou tem um projeto de construção civil para desenvolver, procura o Grupo Fergon, né? A gente vai ter Estamos à disposição. Maior prazer em atender. Beleza? Grande abraço e até o próximo podcast. Valeu!